Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para assistir a nossa live de hoje à noite. Nós hoje vamos ter um assunto super interessante, muito especial, principalmente para nós brasileiros. Hoje nós vamos saber a trajetória de um chefe de cozinha que está fazendo muito sucesso aqui em Atlanta, capital da Geórgia. Hoje nós vamos falar com o chefe Roger, o Rogério Martins, que é um talento brasileiro que conquistou espaço aqui em Atlanta, e vamos conhecer a história, a experiência, a trajetória e como ele trouxe um pouco da cozinha brasileira numa adaptação à cozinha americana. Então hoje nós vamos conhecer essa conexão entre Brasil e Estados Unidos. Nós sabemos que um chefe de cozinha, ele é responsável pela criação de novas receitas, tem que ter muito talento, muita habilidade e tem que ser um chefe executivo de alta qualidade para que possa servir bem as pessoas, trazer uma comida de muita qualidade, uma comida saudável, e o chefe Roger está fazendo isso aqui em Atlanta. Ele é um chefe super criativo, disciplinado e apaixonado pela arte de transformar ingredientes em experiências. Então hoje nós vamos conversar com ele e eu gostaria de pedir a você, de qualquer parte do Brasil que você está, ou aqui dos Estados Unidos, repasse essa live para os seus amigos ou familiares que gostam desse tipo de conteúdo. Quanto mais pessoas a gente tiver aqui assistindo essa comunicação entre eu e o chefe Roger, vai ser muito interessante a gente ouvir a trajetória, a história da vida dele e também essa história de muito sucesso como chefe de cozinha aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, gente. Oi, Rogério! Chegou! Boa noite! Boa noite! Você está direto da sua cozinha? Eu tô aqui na cozinha. Um bom chefe. Na sua cozinha tradicional. A minha segunda casa. A tua segunda casa, né, Rogério? Nossa, eu sei o quanto que você é esforçado, conheço bem o seu trabalho. Eu acredito que seja a segunda casa. Quando você não está em casa, você deve estar nessa cozinha aí, porque eu sei que você gosta de produzir. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. Obrigado por me receber, maravilha. Estou feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de te receber. Você sabe o quanto que eu insisti com você, de você vir aqui fazer essa live comigo. Eu acho que a tua informação é muito interessante, é muito inspiradora. Eu acredito que muitas pessoas talvez até tenham feito um pouco dessa trajetória, mas talvez tenha tido algumas dificuldades. E eu gostaria que você já começasse assim contando para a gente como que você saiu do Brasil com a sua graduação em turismo, porque você é formada em turismo, não é? Exatamente. E aí você veio para os Estados Unidos, e aí como que você iniciou, brevemente, você pode falar brevemente, como é que você iniciou a sua carreira como chefe executivo? Bom, é uma história longa, né? São 24 anos aqui já nos Estados Unidos, então é uma história longa, mas para resumir, eu me formei em turismo. Eu tinha resolvido vir para cá para poder aprimorar inglês, para poder fazer algum curso especializante, né? Mas aí acabei indo para a cozinha para trabalhar, como um bom brasileiro e imigrante. Eu sempre fui muito ligado na cozinha. Minha família sempre cozinhou, meu pai, minha mãe, uma das minhas irmãs sempre cozinharam muito, né? Uhum. E aí eu sempre gostei. Eu gostava muito de fazer bolo em casa, fazer sobremesas, né? Essas coisas todas, né? E aí quando eu vim para cá, eu não vim para... Primeiro você foi, assim, fazendo dentro de casa, né? Agradando o público de casa. Como a maioria das pessoas, né? Porque também é um talento também, né? Porque eu vejo, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sei cozinhar. Algumas pessoas sabem cozinhar, mas não são todas as pessoas que cozinham como uma forma de paixão e de envolvimento, de trabalho. E realmente um trabalho super, vamos dizer assim, enriquecedor, né? Porque a comida ela acaba aproximando muito as pessoas. Uhum. E a doação também de amor e de dedicação. Então você iniciou lá na sua família, lá em São Paulo. E aí, quando você chegou aqui, você pegou essa oportunidade de trabalhar em restaurantes. Eu comecei a trabalhar e ficava assim, né? Meu Deus do céu, como é bom isso, né? Trabalhar em restaurante. Eu ficava feliz de trabalhar. Uhum. E fui me envolvendo e fui passando de um restaurante para o outro. Trabalhei com diversas áreas de comida, né? As etnias diferentes. Aí, como o estrangeiro que vem para cá, né? O imigrante, você vai trabalhando em várias coisas diferentes. Então, eu tentei outras coisas também, mas sempre muito ligado à cozinha. E aí, até que um dia eu falei, quer saber, uma coisa que eu preciso decidir que eu vou fazer da minha vida, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Né? Não é questão nem de ficar rico ou alegrar as pessoas. Uma coisa que te dá... Eu falei, é o que eu gosto de fazer, e eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou começar lá de baixo e vou ser chefe de cozinha. E eu comecei, eu fui entrando em restaurantes, aprendendo, ia para outro restaurante, fui subindo, né? Como cozinheiro, depois sous-chefe, chefe executivo. E
é uma jornada longa. Um pouco da tua história, eu vejo o seguinte, por exemplo, você deve ter entrado no restaurante e aí, como eu acho que como brasileiro, a gente pega as oportunidades de todas as formas, né? A gente tenta usar aquilo como uma coisa, uma perseverança, porque eu acho que você teve, assim, você encontrou no restaurante uma coisa que te dava prazer e que, ao mesmo tempo, era uma coisa que talvez fosse mais completo para você do que fazer um outro trabalho, porque aqui existem muitos trabalhos. Muito. Então, quando você percebeu isso, você resolveu então investir em aprender novas receitas, fazer cursos. Você foi para esse caminho? Eu fui. No meu tempo, quando eu comecei lá atrás, era um pouco mais difícil do que hoje, né? Porque hoje você tem o acesso a informações é muito rápido. Verdade. Você pega o seu celular, você tem receitas, você tem chefs, você tem dicas, você tem a inteligência artificial que te ajuda, tudo isso, né? Mas no meu tempo não tinha isso, então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir atrás de livros, eu tinha que conversar com as pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar em restaurantes que tinha um chefe, por exemplo, eu falei, chefe, o que que... Ele falou assim, você tem que fazer isso, mas por quê? Né? Por que que tem que fazer isso? Como é que chama isso? Qual é a finalidade? Qual é o background, né? Desse prato, dessa receita ou dessa técnica? E aí eu fui aprendendo dessa forma, meio que eu mesmo fui aprendendo, né? Fui buscar uma escola, que é o Le Cordon Bleu, o Cordon Bleu, aqui da Geórgia, que tinha, não tem mais, mas na época era assim, não tinha como pagar, era muito caro. Então eu falei, ou eu aprendo só, não tem jeito, né? Aí eu mandei bala. Rogério, então assim, aí você foi, né? Você foi crescendo na tua profissão. E assim, esse talento culinário, então, veio desde a tua família, então. Sim. Desde meu pai e minha mãe. Meu pai sempre gostou muito de cozinha. Minha mãe cozinha bem também. Mas meu pai que sempre foi mais intrometido, assim, sabe? Vamos falar desse jeito. É. Então, desde a minha lembrança, desde assim, de ir pra feira no Brasil, né? Pra feira e você tá lá pondo a mão nas coisas, cheirando, conversando, aquele entrosamento entre as pessoas que te conhecem já da feira, que você vai sempre. Meu pai conhecia todo mundo, né? Então, você fazia aquelas compras no domingão, levar aquele monte de coisa para casa e as pessoas em casa, né? Aí quem gostava da cozinha estava na cozinha fazendo aquela bagunça toda, família, né? Então, isso, para mim, traz uma lembrança muito boa. É onde que dá aquela união, né? Aquela coisa de Quando. trazer a Isso, família de verdade. perto, por perto. Eu acho que a tua história ela tem uma coisa tão bacana assim, porque você sempre coloca muito a tua família, né, à frente, assim, de tudo. Então isso é muito legal, porque uma pessoa que tem uma base familiar muito boa, ela é capaz de compreender, por exemplo, de fazer uma comida e dividir com o outro. É mais ou menos isso que eu acho que você faz muito bem. Assim, você tem prazer em fazer a tua comida e você compartilhar com as pessoas. E aí eu venho com uma pergunta o seguinte: como é que foi, assim, trabalhando como chefe, atender o público americano? Porque eu sei que a maioria do teu público aqui é americano, né? Você cozinha muito para americano, nos teus eventos, nas tuas festas. Então vamos começar por aí. Como que você percebeu isso? Você começou a criar mais receitas ou começou a trabalhar mais a receita americana, fazendo uma adaptação para se tornar mais saborosa, por exemplo? Acabou sendo uma coisa meio que natural, sabe, Meire? Não foi nem intencional. Realmente eu cozinho, eu vou falar que 95% ou até mais para americanos, né? Tanto que muita gente da comunidade brasileira aqui, que é muito grande, não me conhece, porque realmente eu sou envolvido com eles. Eu acabei me envolvendo com um grupo de americanos, aqui na região de Brookhaven, mais ou menos, que você conhece bem, e, e aí eu comecei a trabalhar com eles e a sentir, né, o que eles queriam. Então, assim, muita gente no Brasil tem aquela mentalidade ainda de americano que só come hambúrguer, né? Hambúrguer e hot dog. Né? Você sabe que eu já fiz uma live aqui sobre isso, assim, É, falando para as pessoas que essa história de só come hambúrguer, cachorro quente, batata frita é uma história do passado, é né? muito passado. É claro que é uma tradição aqui, né? Isso, Qualquer verdade. o churrasco deles não vai ter uma picanha como a gente. É uma pena, Não, né? Que a picanha é muito mais gostoso. Mas é cultural deles. Mas eu percebi que muita gente já tinha mudado a mentalidade e estavam procurando coisas mais saudáveis, coisas mais sofisticadas. Tanto que esse lance de chefe começou muito antes aqui do que no Brasil, né? As celebridades e tudo mais começou antes aqui, muitos anos antes do que no Brasil. Aí, só depois que foi para o Brasil que começou a ficar famoso. Mas a minha adaptação foi uma coisa natural. Eu sentia o que eles queriam, e aí eu usava a minha experiência de brasileiro, latino, sabores, né? E também a questão de verdade. que eu fui para restaurantes de diferentes áreas, né? Eu fui trabalhar com restaurante mediterrâneo, meio que asiático, latino, e aí foi. Eu fiz assim, eu pegava o melhor de cada um, que eu gostava mais, Muito inteligente da sua e parte. usava. E Mesmo. aí comecei a mesclar. Então, se eu jogo um prato brasileiro, eu não jogo um prato 100% brasileiro. Sempre tem uma coisa diferente. Cara, pessoal, que é isso? Que legal, entendeu? Então, a ideia foi misturar e é assim que eu trabalho até hoje.
Eu queria falar também, assim, antes da gente ir seguindo as outras perguntas, por exemplo, você é um chefe que você se destaca muito, e principalmente porque você já teve vários artigos, né, em revistas falando sobre o teu trabalho como chefe de cozinha aqui em Atlanta, né? Você atende uma categoria, né, de pessoas assim que fazem muitas festas, que organizam muitos eventos, e você chegou a participar do Taste of the Nation? Tem, o Taste of Domination é um evento enorme que tem em Atlanta. Eles selecionam 50 melhores chefes de Atlanta. Eu participei 3 vezes. Nossa, que legal, Rogério. E é ele para arrecadar dinheiros, fundos para crianças, né? Que não tem o que comer, que não tem família, que necessitam de um suporte. E sempre arrecada muito dinheiro. Assim, são milhões de dólares. E não só esse, eu fiz muitos outros eventos para arrecadar. Para Hospital das Crianças, crianças com câncer de cérebro, enfim, comprar ambulância para crianças, um monte de coisa. Eu fiz várias coisas e é tudo voluntário, né? E para mim foi E maravilhoso. que tipo de cardápio vocês faziam para desenvolver esse trabalho de ajuda, de caridade? Era alguma. Porque você falou em 50, né? Eram 50 chefs de cozinha. Então, como que vocês chegaram a decidir o que vocês iam produzir? Na verdade, a gente vai representar o restaurante da gente, né? Tá, Cada um representa o seu restaurante e você apresenta 2 ou 3 ou 4 pratos. Mas são os appetizers que a gente chama aqui, são umas entradinhas, só coisinha pequenininha, para né? provar. Então você apresenta na hora ali, as pessoas se aproximam, você também tem a oportunidade de falar sobre o seu trabalho, sobre o seu restaurante e divulgar. E as pessoas passam, vão provando tudo. Claro que é um jantar de gala, né? São pessoas influenciais aqui da região, porque eles Bastante. querem arrecadar dinheiro, né? Então, assim, aí depois tem leilão, tem apresentação, show, essas coisas, é uma coisa grande. Foi aqui no Aquário de Atlanta, que é um lugar maravilhoso, né? Sério, parabéns, tá? Você participou 3 vezes. 3 vezes. Aí, não participei mais, Meire, porque assim, você precisa ter uma conexão com o restaurante. Tá. E aí eu acabei saindo dessa parte para me envolver com aquela parte de crianças que você me conhece, né, na educação Tá. alimentar. Isso Então eu mesmo. acabei Olha, a meio que Cris está saindo. falando assim, olha, a Cris Mariano, que também faz live comigo. Boa noite, Cris, um beijo para você. Ela está falando, que lindo trabalho. A Mariana Lima também já mandou aqui um abraço para você. As pessoas estão realmente encantadas com o teu trabalho de chefe. Eu te conheço, então eu sei o quanto que você é uma pessoa super inteligente, muito dedicado e muito responsável. Eu não sei como é que você consegue trabalhar tanto, amigo. Bom, vamos lá. Além desse trabalho maravilhoso que você fez, né, de doação, de caridade, de ajudar o próximo, você também foi convidado para participar daquele programa do Shopping, do Food Network, que é um dos mais importantes do país, né? Eu fui convidado, eles me ligaram, chama-se Chopped. Eu acabei não indo por motivos de trabalho, eu estava muito, como você acabou de falar, eu trabalho muito, né? Eu estava muito ocupado e acabei não indo. Mas foi muito legal estar em contato com eles, saber que o restaurante que eu trabalhava na época foi reconhecido, né? Como um restaurante de destaque da região e eles queriam que eu participasse. Uma pena que não deu certo, mas quem sabe numa Convite outra. já valeu a pena, né, Rogério? Valeu a pena. Forma, eles são muito exigentes, né? Eles têm um público muito exigente também, um jurado assim, que realmente são assim muito, vamos dizer, são bem fortes nas opiniões. Então, se você foi Tá. convidado, você já tem aí 50%, né, de possibilidade, né, de ter ganho alguma coisa. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas. Quais foram assim os maiores desafios que você encontrou nesse business, nessa parte de cozinhar, por exemplo, de cozinha profissional? Qual foi o maior desafio que você encontrou? Não é fácil, Mary, não é fácil, porque você tem a sua despesa é muito grande, o custo para manter um projeto desse é muito grande, né? Então você tem uma cozinha comercial onde os equipamentos são muito caros, você tem um prédio desse aqui, você tem todas as licenças que você precisa tirar, você tem funcionário, você tem custo de comida. Então, assim, você realmente tem que ter um retorno para você bancar tudo isso. É o mais difícil, né? Mas, assim, graças a Deus, a minha empresa está ficando muito conhecida na região. A gente tem bastante ligações, a gente está sempre inovando também, sempre com novidades. A gente escuta as pessoas que eles falam assim, e se você fizesse isso, eu queria isso. Então, a gente sempre se ajusta muito. O jeitinho brasileiro, a gente está sempre se ajustando aos pedidos. Mas, realmente, a questão do custo para manter um business aqui nos Estados Unidos não é fácil. Mas a gente está aqui ainda. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem a tua própria cozinha, né? Que é onde você está agora.
A tua própria cozinha profissional. Daí você tem uma equipe que trabalha com você, você tem todos os equipamentos, é aí que vocês preparam as comidas que vocês vão levar para os eventos ou transportar para os eventos. Como é que funciona isso? A minha cozinha é uma cozinha de produção, né? Tá. Então, os eventos, por exemplo, você tem um lugar que vai ter um casamento e vai ser num outro bairro, numa outra cidade. Então, a gente tem um espaço, todo o equipamento para produção do que foi acordado, o menu. Então, a gente tem cozinheiros aqui, a gente vai ter garçons, a gente vai ter os bartenders que trabalham com a gente. Então, a gente tem toda uma equipe. O que é preciso, e as pessoas que a gente precisa, a gente leva, inclusive equipamento, né? Porque, às vezes, o lugar que a gente vai não tem como fazer a carne, por exemplo, você vai ter um churrasco, então tem que levar uma churrasqueira, tem que levar uma grelha, tem que levar uma panela de paella, né? Então, assim, sempre tem que levar muita coisa. Aí você carrega a van, os funcionários vão todos, aí se encontra lá, todo mundo uniformizado, todo mundo de acordo, né? E isso vai variar também de acordo com o tipo de evento, né? De quantas Então, pessoas vocês vão atender, por exemplo? então, se for um casamento para 200 pessoas, você vai precisar de 10, 12 pessoas, pelo menos, trabalhando lá, né? Fora o que ficou na cozinha trabalhando. Aí você vai formal, com roupas legais de casamento, para uma coisa mais formal. Tem eventos que são menores, com menos pessoas para trabalhar, e às vezes a forma de você se vestir, a gente usa uma coisa um pouco mais tranquila. Se for uma festa aqui numa piscina, por exemplo, então a gente não vai ficar todo de gravata, né? Então a gente vai se ajustando De acordo com o em evento. geral. Tanto a quantidade, quanto o jeito que a gente se veste, se prepara, material, e o menu. E o menu ele é feito padronizado, de acordo com cada evento, né? Eu gostaria até de perguntar, falar um pouquinho da história do menu, porque eu vejo, por exemplo, assim, cada evento, quem escolhe é o cliente normalmente, né? Ou você faz uma adaptação de sugestão do que pode oferecer, porque tem cliente também que não sabe nada. Exatamente. A gente tem sempre dois Como tipos de você clientes, trabalha né? isso? A gente tem um cliente que não sabe nada. Ele liga pra gente e fala assim, eu nunca fiz isso, o que você me indica? Aí a gente vai descobrir que tipo de evento, em primeiro lugar. Se é um evento mais formal, menos formal, um grande, pequeno, se tem onde sentar. Porque se não tem onde sentar, a gente não pode fazer um buffet, porque a pessoa não vai comer, né, em pé ali com o prato na mão. Então é um coquetel. Ou se, em vez de coquetel, é uma coisa mais formal, mais tranquila, uma empresa. Então a gente descobre isso. Baseado nisso, se a pessoa tiver uma opinião sobre o menu, a gente pega as ideias dela e a gente, digo eu, né, vou criar um menu. Sabe o que eu fico impressionada contigo, amigo? Eu vou falar aqui pro pessoal. Porque você tem uma equipe, mas você faz tudo isso. Você cria o menu, você entra em contato, você arruma a comida, porque eu já vi você trabalhando. Então, assim, como você consegue? Eu tenho pessoas incríveis trabalhando comigo, desde minha esposa, por exemplo, que trabalha comigo, me ajuda na parte financeira, cuida de tudo, né? A parte burocrática. Que bom, assim você me dá um alívio, né? Pelo menos ela te ajuda nessa parte. Claro, não, muito. E só que aí tem coisas que eu gosto de fazer. Então, esse contato com o cliente primeiro, assim, que fala, ó, vamos falar sobre o menu, o que você gosta, o que sua visualização. Aí sou eu. Escrever o menu sou eu. Criar a receita e a apresentação sou eu. Aí a produção, aí eu passo para as pessoas que trabalham comigo e falar, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, produzir. Entendi. Mas eu tenho que ir, geralmente, quase todos os eventos eu tento ir, porque eu gosto de ver que está tudo certinho, né? Olha o que a Rose está falando, é um chefe completo, parabéns. Obrigado. Muito bom, Rogério, muito bom você trocar essa experiência. Rogério, e assim, você tem um prato definido que normalmente quando você vai conversar sobre um evento, sobre uma festa, um casamento, uma reunião, tem um prato assim que normalmente as pessoas te perguntam sobre, ou você sugere, tem algo assim que faz parte do teu carro-chefe? A gente tem uma lista grande assim de opções, né? Já tem algumas coisas nesse tempo que a gente trabalha que a gente sabe que não todo mundo, vamos fazer, praticamente todo mundo gosta. Então, se a pessoa não tem noção muito do que vai fazer, então a gente já fala, ó, esses itens aqui são muito bem aceitos, as pessoas gostam muito, né? Então a gente eu passo geralmente 2, 3, às vezes até 4 menus diferentes para a pessoa olhar e ela ver o que ela gosta, o que ela não gosta. Às vezes ela troca de um para o outro, às vezes ela fala, não, o número 1 tá perfeito, é isso que eu quero, entendeu? Agora, às vezes ela fala o seguinte, ó, por exemplo, essa semana eu estava trabalhando num menu que é o aniversário de um senhor, então a filha dele está me contratando e falou, meu pai adora frutos do mar. Eu queria que você visse frutos do mar geral, assim, o máximo que você puder colocar, salmão defumado, camarão, tudo isso. Então eu falei para ela, aí eu criei um menu eles vão sentar, um menu com pasta, com macarrão, um menu já mais requintado, né, com salmão, com essas coisas. E também dei a ideia de uma coisa que eu faço muito, que é um prato espanhol que chama paella, até tem uma foto. Paella, isso! Nossa, que delícia, muito bom! Eu faço muito isso. Rogério, que delícia!
Esse é de frutos do mar, eu faço muitos desse aqui, chego a fazer para 80, 100 pessoas. Até em casamento eu já fiz isso. Tem um buffet enorme e ainda tem a paella, né? Então assim que funciona. A gente Entendi. prepara de acordo com o que a pessoa está querendo, ou que a ideia que a gente passa, né? E não vai. Tem gente que fala, eu não tenho noção. O que você quer achar que é bom, traz, faz. E aí a Exatamente. gente entra no acordo. E aí eu vejo o seguinte, por exemplo, a minha próxima pergunta seria, hoje em dia, né, existe muita preferência, muita restrição alimentar. Às vezes tem algumas festas, eventos, casamentos, reuniões, que algumas pessoas, por exemplo, são vegetarianas ou que têm alguma restrição alimentar. Geralmente, nessas grandes festas, você procura fazer um cardápio diferenciado a pedido, né, de quem está te contratando para atender essas restrições ou a preferência do cliente? Sempre. Uma das primeiras perguntas quando eu começo a falar com o cliente é justamente isso. Existe alguma restrição alimentar ou preferência alimentar? Por exemplo, eu detesto não é quiabo. Eu não posso com quiabo. Eu detesto. Então, para mim, não é que eu tenho alergia nem nada. Eu só realmente não gosto. Então, algumas pessoas falam, eu não gosto de camarão. Aí, eu vou tirar o camarão. Ajuste. Agora, existem pessoas que têm alergia mesmo, né? Ou é religião. Tem gente que não come porco por motivos de religião, né? Ou não come um camarão porque tem alergia severa. Aí a gente tem que ou tirar do menu completamente para evitar uma contaminação, ou Claro. então a gente faz um ajuste. Por exemplo, vegetariano. Sempre tem. Casamento, né? Eu tenho 4 pessoas que são vegetarianas. Só que o meu menu, Meire, a maioria das vezes, ele é bem selecionado, é bem variado. Então você vai ter carne vermelha, você vai ter frutos do mar, você vai ter vegetariano, você vai ter de tudo quanto é gosto. Às vezes, então, a gente coloca uma outra coisa para acomodar um pouco melhor a pessoa. Porque senão, se tiver 10 itens, pelo menos a metade a pessoa vai comer. Mas se eu vejo que é pouco, aí eu complemento, que é para a pessoa ficar mais satisfeita, né? Então, alguns itens no próprio local, é possível a gente alterar para poder agradar essa pessoa e chegar. Mas é normal, tem muito. Toda festa tem. Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, realmente, né, assim, tem muito mais preferências e muito mais restrições, né, com relação a isso, em quase todos os restaurantes, né? Sempre, às vezes tem, né, uma pizza vegetariana ali do lado, se a pessoa for num lugar assim. Você já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa elaboração do cardápio, por exemplo. Quando é que você entra com as deliciosas sobremesas brasileiras, como o pudim, por exemplo, que eu sei que você faz um pudim que ninguém faz igual. A gente, no meu website, as pessoas olharem, a gente criou umas partes assim, que a gente faz um menu variado, mas a gente também tem menu brasileiro, menu italiano, menu mexicano, porque às vezes a pessoa quer naquela linha, né? Então, Certo. com certeza, menu brasileiro vai ter as delícias brasileiras, né? Mas, para representar o Brasil, eu sempre procuro trazer para os meus eventos, mesmo que não esteja incluído, né? Eu trago pão de queijo, eu trago um brigadeiro, um docinho, uma coisa assim que é para representar o Brasil, né? Então, Legal. sempre tem o toque, afinal de contas, eu sou brasileiro, né? Aliás, minha irmã Ruth, que você conhece, que me deu essa jaqueta aqui. Ah, Isso. e Tá por aqui, quero mandar um beijo para ela, tá? eu acho que ela está assistindo aí, viu? Ela deve estar assistindo a gente. Um beijo, tá, Ru? Saudade de você. Quando que você vem de novo visitar aqui a gente? Com Não, certeza. eu acho que é interessante você colocar, você fazer, colocar esse mimo, vamos dizer assim, no teu cardápio, né? De colocar alguma coisa para te representar, porque Sim, sim. de qualquer forma, né, você está trazendo um pouco, né, do sabor do Brasil. E Isso. eu acho que a culinária brasileira também, ela é bem diversificada, né? Então, mesmo Muito. que as pessoas nunca tiveram oportunidade de ir ao Brasil, elas hoje nos Estados Unidos já existe, né, muitos restaurantes brasileiros, então eles acabam sabendo de alguma coisa que tem lá no cardápio que vale a pena provar. Uma coisa que eu acho que falta aqui, Meire, falando nos restaurantes brasileiros, é que entrou aquela história do churrasco, né? Então, churrascaria, tem muita churrascaria aqui, e é aquela churrascaria que tem o buffet, que você se serve aquelas coisas básicas. É uma pena, porque a culinária brasileira é riquíssima, né? É riquíssimo, não só tem isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu estou explorando agora, começando a apresentar, são pratos brasileiros de outras regiões, bobó, essas coisas todas assim que, né, tem um sabor diferente e que é novo, né? É verdade. Então, e aí alguns desses aí eu faço com uma apresentação mais gourmet, mais requintada para dar aquele negócio, oh, que bonito, e o sabor brasileiro, né, que não tem igual. Eu acho que Não tem igual, é eu verdade. gosto de muitas culinárias pelo mundo, mas o brasileiro realmente ninguém bate. É impressionante, né? Como tem sabores diversos, né? Qual a combinação de um prato assim principal e um jantar especial assim? O que que você recomenda para alguém que quer contratar o Rogério para fazer um jantar especial, por exemplo, para poucas pessoas? Qual que seria? Olha,
O São tantas basicão, coisas, né? que deve São ser. tantas coisas, tanta comida gostosa. A gente que gosta de comida, gosta de fazer, são Eu tantas adoro opções. Agora tem comida, um prato adoro, adoro. Aham. duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma costela que eu faço cozida e eu sirvo ela com vamos ver no Brasil, você conhece bem, é tipo um xerém, vai? Aham. Né? Um xerém que fala Sim. lá? O É. xerém é uma polenta, né? Como se fosse uma polenta, então aquele creme de milho, com aquela carne cozida, aquele caldinho, com uma cenourinha, uma coisa bem caseira, assim, bem, sabe? Ainda mais pro tempo frio, assim, é o que eu mais gosto. E sempre que eu faço isso é sempre sucesso. Eu gosto muito da culinária espanhola. Então, as paellas, né? Os tapas, essas coisas eu também gosto bastante, é muito Pequenas procurado. porções, né, de provar que são as. Porque você tem muitas variedades, então você Isso. come um pouquinho de cada coisa. Você tem vezes que a gente prepara uma mesa de uma forma que até você pode fazer uma combinação. Você pega uma pastinha aqui com uma outra coisinha e você mistura. E são sabores diferentes, né? Eu acho mais gostoso. Muito legal. Rogério, qual que é o chefe de cozinha assim que mais te inspira profissionalmente? Assim, você tem alguém do Brasil, aqui dos Estados Unidos, que você já chegou assim a assistir com mais frequência, ou a ver, ou a copiar uma receita, ou querer fazer algo que pareça com o Eu, trabalho do como eu chefe? falei para você agora, Meire, eu gosto sempre de uma comida ah, mais caseira, né? Uma coisa simples, mas bem feita, de qualidade, né? Então, Certo. assim, existem centenas de chefes hoje em dia por aí que são fenomenais. Eu Aham. gosto de várias coisas, de vários chefes, mas alguns chefes, por exemplo, o britânico Jamie Oliver, eu gosto muito dele, que ele faz a comida assim também, desse gênero, né? Eu gosto da Ina Garten, daqui do Food Network, também uma comida, ela Muito já, legal, né, isso. ela vai para França, ela vai para outros lugares europeus, ela é daqui, e ela É. faz uma comida mais assim. Bob Flay, eu gosto muito. Ah, do Brasil, ai, cara, do Brasil. No Brasil tem um chefe que não é brasileiro, mas ele mora lá, é praticamente um brasileiro, que é o Olivier Anquier. Eu gosto Eu muito gosto dele. também. Ele também é muito centrado. É muito Eu vou ser sincero, eu legal. não gosto nada muito Eu entendi. coisinha aqui, uma formiga em cima do abacaxi, essas coisas aí, pra mim, É, realmente, às vezes tem. eu acho. Eu sabe o que é que eu vejo, Rogério? É que assim, que a gente gosta de comer, né? Então, assim, às vezes aquela coisa muito elaborada, você fica até com medo assim de mexer na comida, né? Então é legal você ter um prato gosto, porque a comida ela é feita para isso, né? Eu acho Pra que a você comida, você não pegar, precisa você se é, comer até, né, Meire? Mas eu acho que você ir para um lugar e sair, além de provar uma comida gostosa, sair satisfeito, eu acho que não tem nada melhor, né? Você é para isso que está comendo. Existe o prazer de comer, o né? prazer de comer, a divisão Então, da comida, eu né? já fui para restaurantes que a porção é um negocinho desse tamanho, metade de um camarão em cima de um pedacinho de rúcula e é aquilo ali, né? Eu jogo duas gotas de molho ali, tá bom, E né? hoje faz aquele prato desenhado, entendi o que É. você quer dizer. Enfim, Você aí gosta tem, na Europa de tem. fazer a comida, né? E é, ver a pessoa se deliciar. Nessa linha mais diferenciada, tem um chefe que ele não tem mais um restaurante, um restaurante que chamava El Bulli, que era na Espanha, eu não tive a oportunidade de ir. O chefe chama Ferran Adrià, e ele criou a gastronomia molecular, né? Então ele inovou, passou para muitos outros chefes uma criação diferente de comida, uma forma de você provar comida diferente, com formas diferentes, com espumas, com bolinhas, com tudo isso, né? Foi como uma inovação, uma experiência, né? Mas não como uma comida que eu falo, vou comer e vou estar satisfeito, né? Certo. Então, assim, mas existem muitos chefes. Agora, nada melhor do que a comida de casa, né? Tem tantas mães, vovós aí que cozinham no Vovós, isso Brasil, mesmo. né? Nossa, eu lembro de tanta coisa porque os meus avós, né, maternos, eles eram de hotelaria, né? Eles tinham hotel. Então eu passava minhas férias, as minhas férias eram passadas dentro do hotel dos meus avós. Aham. Então, o mais interessante é que eu lembro assim do cheiro, do preparo da comida, sabe, na cozinha. Então, geralmente tinha uma mesa das crianças perto do refeitório do hotel, onde a gente sentava. E ali a gente provava de tudo. Até o que não dava certo naquele dia ia para a mesa das crianças, entendeu? Aham, aham. Então, assim, uma delícia. Então, eu cresci Ah, muito, assim, provando comida. Então, eu admiro muito quem faz. eu E adoro comida de fazenda, aquela coisa mais uma delícia. natural, sabe? Forno a lenha, é o tipo de coisa que eu gosto mais. Então, assim, é legal ser chefe. Eu tenho também as minhas apresentações, né? Aquele luxo de vez em quando, coisa gourmet. É bacana, mas eu não dispenso uma carninha cozida, um arroz e feijão, né? Eu gosto muito disso. Tá bom. Rogério, já teve assim uma situação super engraçada que aconteceu com você, como chefe de cozinha, trabalhando em restaurante, ou em algum evento, algo que foi assim interessante, engraçado, que a gente pode contar aqui para as pessoas? Você lembra de alguma coisa? Bom, a gente trabalha sempre dando muita risada, fazendo piada, né? Aham. Eu acho que é uma forma de você extravasar, soltar o seu estresse. Então a gente é sério,
mas não tem que ser sério, mas na hora que a gente pode, a gente tá brincando com o outro. Então, sempre existem muitas brincadeiras na cozinha. Agora, coisa engraçada, assim, eu não sei, teve uma vez que eu fiz um evento e tinha um caldinho que eu fiz, que eu faço muito, aliás, é muito procurado, é um caldinho de milho, né? Uma sopinha de milho, um caldinho de milho. E então eu tava fazendo, meu filho esse dia tava na cozinha. E ele provou. E ele, sem eu falar para ele, ele falou, ó, que gostoso, é milho? Eu falei, é milho. Maravilha. Ele, desde bebezinho, é treinado a provar as coisas, ele tem um paladar muito apurado, né? Então, Aí alimentar, eu, começou cedo na tua casa. aí eu fui para esse evento e tinha uma pessoa lá que provou e achou fantástico. E ela tomou pelo menos uns 10 caldinhos desse. E toda vez que ela tomava, ela vinha falar para mim que era uma delícia. E no final, quando eu estava indo embora, ela veio agradecer. Falou assim, eu nunca tomei um caldinho de abóbora tão gostoso. Ela só fez trocar o sabor Aí eu do de milho abóbora, né? de Aí eu de milho. Eu abóbora. falei, ok, Mas né? se você for pensar, realmente, assim, se foi aqui na Geórgia, né, assim, a abóbora é super conhecido aqui, né? Eles usam Muito. muito para várias coisas. Aliás, eu adoro. Eu também adoro. Então, assim, e tendo aquela cozinha, né, o amarelinho, então, assim, ela nem pensou que existia milho nessa vida, né? Agora, Rogério, vamos falar de uma coisa que eu sou assim super feliz de saber que você faz isso. Como é que começou essa tua ideia de querer trabalhar cozinhando em escola para atender as crianças de uma forma saudável e criar receitas e usar ingredientes que normalmente os pais têm muita dificuldade para introduzir nas crianças essa alimentação saudável, por exemplo, né? Brócoli, comer cenoura, sem precisar contar aquelas histórias, né, de convencimento. Então, como é que foi esse teu trabalho de dedicação, de ser chefe de cozinha de escola, por exemplo? De ótimas escolas aqui em Atlanta, né? Que você... A Mary começou meio que sem querer, sabe? É, eu tava numa fase assim, como eu te falei, eu fiz muitos trabalhos comunitários, sempre ajudei muito a É, arrecadar dinheiro. Eu sempre acho que a gente tem que fazer alguma coisa a mais e tinha uma coisa que estava faltando para mim na época. E eu estava conversando com um amigo uma vez, um chefe de cozinha, e ele falou: rapaz, eu tô tão cansado desse trabalho, é muito pesado. E eu vi um trabalho numa escola, estavam contratando para chefe, e, e eu falei: para chefe de cozinha de escola, né? Não achei muito interessante. Mas por acaso, alguns dias depois, eu estava na internet e apareceu um anúncio sobre uma escola que estava procurando um chefe de chefe cozinha. para mudar completamente a estrutura alimentar da escola. Olha que Porque maravilha. nisso ainda tem, infelizmente, as escolas daqui servem uma comida terrível, né? Ah, são frituras demais, são coisas artificiais demais, então não tem uma educação alimentar. E eu resolvi checar, eu fiquei curioso, eu falei, tem uma coisa que eu posso de repente estar fazendo por um tempo, até para esfriar minha cabeça, também estava cansado na época. E Certo. eu fui ver e conversei com a pessoa da escola, ele falou, a gente está querendo É. mudar realmente a estrutura aqui para uma A alimentação ideia da orgânica, escola era justamente trazer uma comida mais saudável, mais saudável, mudar completamente, né? produzida por chefe de Orgânica. cozinha, né? E eles falaram, a gente não tem problema com o quanto vai custar. A gente quer reverter todo o dinheiro que a gente arrecada para isso, para essa alimentação. E eu resolvi, fiquei curioso, falei, vamos tentar. Só que eu impus minhas condições, né? Eu falei, eu vou servir se for feito orgânico, se for feito aqui na escola, é coisa de qualidade, não vou usar nada artificial. Eles tinham, na época, purê de batata, que Daquele da caixa. é um pó, coloca água e um pedaço de manteiga e bate, era purê de batata, né? E aí eu falei, não tem como. Aí o Rogério falou, vou precisar das batatas, Aí eu comecei a fazer, no começo foi difícil, no fazer o começo foi esquema. difícil, para as pessoas entenderem o recado, mas depois de um tempinho as crianças começaram a ficar, porque a gente fazia não só comida, né? A gente tinha conversa com as crianças, a gente tinha brincadeiras, a gente instruía até as professoras mesmo, né? Que não tinham conhecimento. Então passei a ser não só uma alimentação, mas uma educação alimentar. Então isso começou há 14 anos atrás. Hoje Legal. existem não crianças mais, né, mas adolescentes ou quase adultos, que até hoje a família está em contato comigo, me fala, hoje meu filho, ele é adolescente, mas ele come coisas mais saudáveis o tempo todo, é preocupado com a alimentação, porque você apresentou lá atrás comida de qualidade, né? Então ele não vai comer McDonald's, ele não vai comer as frituras, ele sempre tem, né, aquela escolha por uma coisa mais E saudável, né? até o supermercado também, né? Aquelas coisinhas compradas, assim, de pacotinho, Sim, que você sim. chega em casa e só faz abrir o pacote e comer. E nessa escola, você criou o próprio menu e você fez aquele cardápio. E quantas refeições você é capaz de elaborar, assim, no dia escolar, por Não, a exemplo? rotina de lá é o seguinte, a gente tem café da manhã, né? E a gente também, aproveitando, a gente incluiu as professoras, né? Elas não pagam, elas vêm, comem a mesma comida que as crianças, mas é sempre muito bem feito, né? Então é café da manhã,
almoço e depois à tardezinha eles têm um lanchinho da tarde. Geralmente são 3 itens. Sempre tem fruta fresca, orgânica, comida feita na hora lá, né? É frango, é salmão, é carne. Manhã, o que que seria servido no café da manhã da escola que você trabalha, por exemplo? O que que serve? O que que é no café da manhã? Porque a gente sabe que muito americano aqui consome, né, muitas coisas, assim. Donuts, essas coisas assim, Isso né? é cereal, né, com muito açúcar. Então, já que lá é uma escola que tem um chefe, que tem uma comida, né, saudável, um cardápio saudável, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal. Qual é o café da manhã que você está alimentando essas crianças, né, essas professoras dessa escola que você trabalha? A gente serve, por exemplo, amanhã a gente tem quiche. Né? Então a gente tem um quiche que é feito com ovo, é feito com queijo ricota, é feito com tomatinho cereja, o, o peru, o peito de peru, né? Então, só para você ver, em vez de um donut, né? Em vez de comer um bolo de manhã, eles vão comer um quiche. Então a gente tem ovo mexido, a gente tem sanduichinhos de presunto com queijo, a gente tem aveia, né? A aveia também é feito, se é feito com baunilha, é feita com baunilha mesmo, né? Aquele líquido de baunilha que é artificial. Então a gente sempre procura, sempre com quase não tem açúcar, né, nas refeições. Quando tem é baixo e é sempre balanceado, é sempre bem feito com coisas orgânicas. Leite orgânico. Aliás, o leite vem de outro estado, vem do Alabama, Nossa, que né? legal, Para a Rogério. nossa cozinha, porque ele é considerado o melhor leite do país. Então ele vem de lá. As vacas são tratadas de uma forma diferente, mais humanas, sem antibióticos, sem hormônios, sem nada disso. Então, tudo que a gente compra é sempre da maior qualidade. E o almoço, por exemplo, assim, qual que seria um cardápio? Fala aí o cardápio de amanhã, por exemplo. Você já tem. Então, amanhã tem um prato que você conhece meu, que é o beef stew, né? Que a gente chama aquela carne Ai, cozida. Rogério, guarda um pouquinho para mim, eu amo. Então, aquela carnezinha cozida, com cenourinha, vai ter um arroz, vai ter uns outros vegetais lá, umas coisinhas assim, né? Então é sempre uma coisa bem saudável. E ainda tem umas frutas também que você coloca, né? Com sobremesa. Aí Fruta tem sempre tem. A morango. gente fez o salabar também, né? O salabar que a gente fez até para as professoras se alimentarem melhor, né? Então, tudo isso a gente faz lá para Ainda tem melhorar a saúde. uma salada maravilhosa, fresquinha, né? Uma delícia. E assim, as frutas também são maravilhosas, né? Assim, Então, blueberry, um monte a de gente compra fruta. muita coisa orgânica, a gente compra de fornecedores, tem peixe que a gente compra que vem do Peru. Então a gente procura, assim, o frango vem de fazendas que as galinhas são mais bem tratadas, entendeu? Então a gente tem tudo isso. Ovos orgânicos, tudo Muito isso. legal. Parabéns, Rogério, por esse trabalho. E você já está há quanto tempo que você está trabalhando com a escola? São 14 anos lá. Nossa, bastante tempo, né? Então, além da escola, aí você tem a sua cozinha profissional, né? Então, você atende os teus eventos. Normalmente, os teus eventos acontecem fim de semana ou às vezes na semana, depende do que vai acontecer. A maioria deles é sempre mais pro final de semana, sexta, sábado, domingo, né? A maior parte deles. Mas tem de semana também. Eu acabei de fazer uma segunda-feira, foi um almoço para uma outra escola, que eram para professores, foram 150 professores, e a gente fez um almoço, eles queriam um almoço italiano, aí decoraram tudo com coisas da Itália, colocaram música italiana, foi bem. Aí você fez o quê? Você fez pasta, fez A gente fez pasta, a gente bem fez deliciosa, sim. um frango com molho da Toscana, muito gostoso, com Nossa, que espinafre, delícia. foi bem gostoso. Então, assim, toda essa parte da escola também, você fica responsável pelo menu, pelo cardápio, você fica responsável pelo cardápio, pelas compras e pela execução também. Como a gente falou aqui anteriormente, né? Eu sou assim, eu bato o escanteio e venho cabecear, né, Meire? Eu faço tudo. Vai, Então, eu que vou elaborar o menu, eu que entro em contato com as empresas que fornecem, né? Mas tem gente que me ajuda, né? Claro, preparar. claro. Tem que ter as Não, pessoas. não tem como. Não tem como você fazer tudo sozinho. Não tem como. Eu tenho ajudantes para mim, fui abençoado com isso. Tem muita gente que trabalha bem comigo, graças a Deus. Muito bom, mas você também merece também. Rogério, e as pessoas precisam agendar com você com quanto tempo de antecedência, por exemplo? Porque eu sei que às vezes as festas, né, casamento, por exemplo, normalmente as pessoas têm uma data que vai acontecer daqui a tantos meses. Então, como é que você recebe essa demanda de eventos, por exemplo? Isso varia muito de acordo com a época, né? Então, por exemplo, para dezembro agora, já estou com problemas, né? Tem gente que já quer fazer em datas que eu não posso, porque já tá lotado. Então, depende do evento, eu posso fazer 2, às vezes eu posso acomodar até 3, mas fora isso fica difícil, porque eu não quero fazer um trabalho mal feito, né? Casamentos, geralmente é 1 ano de antecedência. A pessoa já está planejando lá atrás, né? O casamento. A Rose está falando aqui, ó, que essa live de dar água na boca. Rose, você não imagina as delícias que o Rogério, o chefe Roger, produz. Então, quer dizer que você já está com a agenda, então, assim, para dezembro,
Então, aí Tem que ter um janeiro, por exemplo, janeiro é um mês que é super parado, porque dezembro é absolutamente loucura. Tem eventos de empresas, reuniões familiares, então assim, a gente fica sem descansar um dia, sabe? É muito complicado. Mas aí janeiro as pessoas acalmam. Então janeiro é tranquilo. Então, se a pessoa ligar às vezes, eu quero uma coisa para semana que vem ou para outra semana, às vezes tem lugar, tem né? lugar. Porque e outra coisa, muda muito de época Tá do mês. Por exemplo, Natal são empresas, reuniões de família grande, né? São certo. eventos grandes assim. Aí, no meio do ano, que é verão, já é mais relaxado, assim, mais tranquilo, é piscina, as pessoas mais Mais descontraídas. outdoor, né? Mais assim, É. fora Aí do tem gente que quer até que se coloca comida, sanduíche, paellas, essas coisas assim, que é para realmente estar na piscina, estar fazendo churrasco, com música. Então isso vai variar muito de acordo com a época, né? No frio, inverno qual aqui, que é a época dos eventos de casamentos? Porque eu sei que antigamente o pessoal casava muito maio, né, e setembro. Mudou é, essa data? O caso não, ainda é assim. Apesar de que eu tenho um casamento em dezembro, no mês de dezembro, e é frio, né? Mas vai ter em dezembro. Mas geralmente, assim, abril, maio, incluindo formaturas em maio, né? Que é quando a galera se tem as forma aqui. formaturas também, isso E, mesmo. e depois, é sempre na mudança de tempo, né? Quando o tempo está mais a menos, mudança de verão para outono, setembro, outubro, também tem casamento, né? E aí também nessa época também o cardápio também deve mudar, porque de acordo com a temperatura você vai fazer com ingredientes que são daquela época, É, né? na época que tá mais calor, são pratos um pouco mais leves, né? E aí, mais pro frio, a gente incorpora mais, que as pessoas gostam de uma coisa mais quentinha, sopas, a gente sempre inclui sopas, caldos, coisas como purês, essas coisas que são mais, né? A pessoa se sente mais aconchegante, assim, né? Então é o que a gente faz mais. Uma sopa daquelas que você faz lá, de brócolis, de. Nossa, uma delícia, tudo tão Você delicioso. tomou uma de abóbora com leite de coco, que eu sei, eu lembro. Uhum. Eu me lembro que quando eu fiz minha cirurgia, você me deu uns potinhos que eu trouxe para casa. Todo dia eu tomava uma sopa do chef Roger. Que Cada bom. uma mais deliciosa do que a outra. Rogério, vamos falar um pouquinho de como que o pessoal faz para te encontrar, né? Quem está aqui em Atlanta, na Geórgia, que Aham. precisa, né, te conhecer para contratar para um evento, para esse ano, ver tua agenda ou para o ano que vem. Vamos falar para o pessoal como é que eles entram em contato com você. Eu sei que você tem seu Instagram, Uhum. mas o melhor contato ainda é o WhatsApp? Como é que é? Para mim, o website meu já tem todas as informações lá, né? É bom que a pessoa entra, se ela quiser o meu telefone me ligar diretamente, pode me ligar, meu número está lá, O WhatsApp meu e-mail está lá, ou Roger. então chefrogerskitchen.com. Ah, legal. Chef Eu Rogers vou até Kitchen. colocar aqui. Mariana, coloca aqui para mim, tá? Para o pessoal saber. Ah, ah. Chefe Roger. chefrogerskitchen.com. Tá. Eu pedi a Mariana para colocar aqui nos Por comentários. favor. Porque ali também a pessoa já tem uma parte que ela entra com as informações dela, nome, telefone, e-mail, e o que tipo de evento que ela quer. Já fica até mais, meio que já dá uma peneirada na informação, aí a gente vai entrar em contato. Normalmente é a Isabela que vai entrar em contato primeiro e falar, ó, o chefe vai te ligar, ou isso e aquilo, e aí eu gosto sempre eu estar ligando para realmente ver que tipo de trabalho que é feito, se é possível, se é regional, se é longe, né? E aí é Tudo muito mais isso fácil. tem que ver o local, né, onde que a pessoa vai fazer, que É, horário. Porque tem eventos que pessoas querem à tarde, outros querem à noite, às é. vezes um evento pela manhã, e tudo isso tem que ser bem organizado. Então, eu vou colocar aqui que a live vai ficar gravada, depois segue lá para o meu canal no YouTube, Made na Web, e eu quero muito assim divulgar, porque eu conheço o teu trabalho, Rogério. Você Obrigado. é muito esforçado, trabalha com muita leveza, assim, sorrindo, fazendo as tuas comidas, mas ao mesmo tempo uma pessoa super séria e super responsável. Então, isso que eu acho que vale a pena. Agora eu vou te fazer a última pergunta. Você já cozinhou para alguém assim muito importante, uma celebridade? Alguém assim que você teve assim o prazer de fazer um prato, ou de criar um prato para atender essa pessoa? Eu já cozinhei para celebridades aqui. É, já cozinhei para o governador da Geórgia, já cozinhei, eu não Não, vou lembrar o Rogério é de São Paulo. Tá isso. perguntando. Eu já cozinhei para o governador da Geórgia, já cozinhei para cônsul alemão, cônsul mexicano, cônsul, mas não sei da onde, jogador de tênis não, de beisebol. Eu já Puxa, cozinhei para um repórter, também não vou lembrar o nome agora, mas ele já claro, veio não nos Estados precisa Unidos falar o nome, aqui. mas assim, eu queria saber as Agora, categorias para quem você já atendeu. Você já falou. agora, em questão de ser prazeroso, eu sinto prazer em cozinhar para minha família e para meus amigos, Tem né? mais? Eu acho que é o que eu gosto mais, porque eu amo minha profissão, amo ser chefe, né?
Adoro o que eu faço. Só que não deixa de ser trabalho, né? Isso. É um trabalho. Então, tem, às vezes que você está cozinhando, você é forçado a cozinhar. Você cozinha porque você tem que cozinhar. Agora, quando você cozinha para a família e para amigos, é descontraído. Então, você tá lá, você brinca, as pessoas vão. Até uma coisa que eu gosto muito em questão do trabalho, é a paella, porque as pessoas estão sempre em volta, vendo você. Ah, E vendo você, você preparar, e né? você conversa, você fala das experiências, a pessoa, eu já fui para a Espanha, hoje já comi isso, entendeu? Então, é essa parte que é a mais legal, né? De você estar em contato. Então, assim, realmente, em questão de prazer, família, amigos, isso aí é imbatível. Não precisa E ser ver gente alguém famosa, em não. volta e você cozinhar para várias pessoas. Mas eu também acho que você também você tem muita satisfação também de cozinhar para os pequenininhos, assim, para as crianças da É escola. porque não tem, eles são sinceros, né? Aham. Eles gostam, eles não gostam, eles não mentem, eles vão falar, não gostei. Muito bom isso, Rogério. Rogério, foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer foi Você meu, muito volta obrigado. quando você quiser, tá? Vamos Isso repetir mesmo. novamente aí a website do Rogério. Mostra aí, Rogério. É chefrogerskitchen.com. Eu vou mostrar esse que eu tenho aqui, que é o nome mais. Tá bom. Mas a gente também tem o Instagram e o Facebook também, o mesmo nome. É, Chef Rogers Kitchen. A gente está fazendo outras mudanças na estrutura da empresa, então o Instagram você não vai ver muita coisa lá, mas vai começar a aparecer agora de novo, porque a gente vai postar, a gente está entrando muito na linha de eventos maiores, casamentos, essas coisas, a gente quer colocar umas novidades lá, umas comidas que a gente está criando, umas coisas assim. Então vocês vão ver novidades aí já na parte de social media. é. Né? Mas o website não tem erro, tem muita informação lá, tem menus, tem Legal. história da gente, É. tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Aham. Pode mandar mensagem, pode ligar que a gente vai acomodar vocês. E a gente Obrigada, não Rogério. faz só evento grande não, viu, Meira? A gente faz Eu eventos sei, pequenos também. você faz eventos, porque a gente fala assim, eventos, né? Mas de repente, né, a pessoa quer fazer um jantar para 20, 30 pessoas, né? Um número de Absoluto. 40, né, pessoas, não precisa ser um evento de 200, né? Deixa para o pessoal Não, ficar atento. não alguma. É legal, porque A gente faz evento para 15, para 20, para 25. Se quiser a pessoa, um aniversário, por exemplo, quer sentar, a gente faz um coquetelzinho antes, a pessoa vai socializar, tomar um vinho, depois ela senta para comer uma salada, ou sopa, prato principal, sobremesa, entendeu? Então, aham. grupos pequenos é legal, a gente adora fazer também, a gente não tem problema com isso. Isso. Buffet, coquetel, tudo a gente faz. Tá. Então eu quero assim te parabenizar, desejar muita sorte para você, tá? Eu sei que você já Obrigado. trabalha tanto, então é assim que a tua cozinha continue fazendo esse trabalho lindo que você faz, de doar o teu talento, de doar o teu Obrigado. tempo e de atender tão bem as pessoas e ter sempre esse sorriso no rosto, uma Obrigado. característica bem de brasileiro, né? Assim, Já que você falou nisso, tá. rapidinho mesmo, que a gente está com tempo, mas esse logo foi criado por uma brasileira aí, a Thaisa de Chiara. E ela fez justamente isso por causa do sorriso. Do sorriso. Isso É. é uma marca registrada do Rogério. Rogério, super obrigada. Eu quero agradecer Obrigadão. a todas as pessoas que entraram aqui na nossa live. A nossa live vai ficar gravada e depois segue lá para o meu canal no YouTube. Quando eu fizer toda a edição, a gente manda um link para você divulgar também, tá, Rogério? Perfeito. Muito Então, um obrigado. beijo, uma boa noite para vocês e foi um prazer conversar com você, amigo. Tudo de Prazer é meu. Boa beijo. noite a todos aí. Beijos, boa noite, Beijão. pessoal. Boa noite.